estudantes da educação de jovens e adultos. A nossa aula é de matemática e eu sou a professora Débora. E nós iniciamos a nossa aula, como sempre, como de praxe, relembrando os conteúdos que nós trabalhamos lá na aula anterior. Vamos relembrar junto? O que nós trabalhamos na última aula? Vocês conseguem se recordar? Olha o bonequinho ali pensando. Nós trabalhamos com ideias de multiplicação. Iniciamos as ideias de multiplicação. Vimos que são 4 as ideias de multiplicação, que traz aí adição de parcelas iguais, disposição retangular, combinação de possibilidades e proporcionalidade. Nossa, professora, esses nomes vão me deixar maluco. Não tem problema, gente. Não vão ficar igual o chapeleiro maluco lá da história da Alice. Eu lembrei que eu até falei dele na última aula, né, gente? Então, assim, nós vamos entendendo cada uma dessas, o que significa, como se constrói cada uma dessas. E nós trabalhamos, para iniciar essas ideias de multiplicação, nós trabalhamos com adição de parcelas iguais com a multiplicação. E aí vocês tiveram algumas tarefas para realizar em casa e nós vamos agora corrigir as tarefas para casa. Vou deixar alguns segundinhos para que vocês peguem o caderno de vocês de matemática para que a gente possa estar corrigindo as atividades. Vocês tinham que resolver em casa usando adição de parcelas iguais e multiplicação. Então, eram atividades, situações, problemas que vocês teriam que resolver tanto a adição quanto a multiplicação para chegar no mesmo resultado. E aí, a primeira situação, problema, era da senhora Vitória que tinha que comprar leite, lembram? Olha lá, a senhora Vitória precisava comprar 4 caixas de leite e cada uma custava o valor de R$5. Eu queria saber quanto que ela gastaria ao todo. Vamos ver como vocês resolveram? Olha só, 4 caixas de leite a R$5. Uma caixinha, R$5. 2 caixinhas, R$5. 3 caixinhas, R$5. 4 caixinhas, R$5. 4 caixas de leite a R$5 cada. Eu quero saber o total. Já fiz de cabeça. Tudo bem, vamos conferir se vocês sabem usando o cálculo. Na adição de parcelas iguais, eu tenho que comprar 4 caixas. Eu quero saber o total, cada uma R$5. Então, eu vou repetir R$5 4 vezes. R$5 a primeira vez, mais R$5 a segunda vez, mais R$5 a terceira vez, mais R$5 da quarta vez. 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual. Bom, 5 mais 5, 10. Mais 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Mais 5. 16, 17, 18, 19, 20. R$20. Então, na adição de parcelas iguais, ela gastaria R$20 para comprar as 4 caixinhas de leite. Na multiplicação, tem que sair da mesma forma, tem que chegar no mesmo resultado, tem que dar R$20. Vamos ver como que teria que ter sido feita a multiplicação? Então, eu tenho lá 4 caixinhas de leite vezes o símbolo da multiplicação, R$5 cada, igual 4 vezes o 5. Vimos que dá 20. Então, a senhora Vitória gastará R$20. Eu vou deixar um tempinho para que vocês corrijam se vocês conseguiram resolver essa atividade da forma correta. Eu vou voltar primeiro na adição, daí vocês vão corrigir a adição e depois nós voltamos na multiplicação. Deixa um tempinho para cada um, tá bom? Vamos lá?
Pronto, corrigiram? Agora nós vamos para outra situação, problema que vocês tinham que resolver, que era que a senhora Yara tinha plantado em 6 vasos 3 flores em cada um deles. E eu queria saber quantas flores ela tinha ao todo. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? 6 vasos, 3 flores cada. 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, 4, 5 e 6. Cada vaso desses, 3 flores, ok? Então, nós vamos fazer a adição primeiro. Vamos para a adição? A adição de parcelas iguais. 3 flores em 6 vasos. Eu quero saber a quantidade de flores. Então, eu vou repetir 6 vezes 3, porque eu preciso saber quantas flores tem no total. Então, 3 flores do primeiro vaso, mais 3 flores do segundo vaso, mais 3 flores do terceiro vaso, mais 3 flores do quarto vaso, mais 3 flores do quinto vaso, mais 3 flores do sexto vaso. Ok, coloquei todas as flores aqui. Igual. 3 mais 3, 3, 4, 5, 6. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. 12 mais 3, 12. 13, 14, 15. 15 mais 3, 15. 16, 17, 18. Então, ela plantou 18 flores usando adição de parcelas iguais. Alguns segundinhos para que vocês possam corrigir. Pronto? Vamos para multiplicação agora? A multiplicação facilita. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho 6 vasos vezes 3 flores em cada um deles. E o resultado tem que ser o mesmo. Eu vou repetir 6 vezes o número 3. Foi o que nós fizemos agora. Então, nós temos 6 vezes 3, 18. Então, ela plantou 18 flores. Alguns segundinhos para vocês também corrigirem a multiplicação dessa situação problema. Próxima atividade. Lembram que vocês tinham que fazer a conta de lápis em potes, que tinham 4 lápis em cada pote, e aí vocês precisavam escrever uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação, que represente a quantidade de lápis que aparecem em cada pote. Que não precisava copiar esse enunciado, mas que vocês tinham que fazer o desenho dos potes. Vamos lá? Então, tinham 2 potes de lápis, cada pote de lápis tinham 4 lápis. E aí, vocês precisavam fazer a adição e a multiplicação. Bom, eu quero saber quantos lápis tem no total. Então, é a quantidade de lápis que eu vou usar para saber, somar os lápis para saber quanto eu tenho de lápis. Então, eu tenho no primeiro pote 4 lápis. Daí, eu uso mais, porque eu tô fazendo uma adição. Mais 4 lápis do segundo pote. Igual que é o total. 4 mais 4, 4. 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 lápis. Agora, eu vou fazer a multiplicação. Quantos potes eu tenho ali? Eu tenho 2 potes. E quantos lápis tem em cada pote? Vezes o símbolo da multiplicação, vezes 4. Eu tenho 4 potes em cada lápis. 2 vezes o 4, então eu tenho 4, 2 vezes o 4.
4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. A resposta é 8. Vou deixar um tempinho para que vocês corrijam essa atividade. Tarefas corrigidas conseguiram compreender esse processo? Nós estamos trabalhando com ideias de multiplicação. Esse é o nosso conteúdo. E aí nós vimos que são 4 as ideias de multiplicação. Adição de parcelas iguais, acabamos de corrigir as atividades. Exposição retangular, combinação de proporcionalidade, de possibilidades e proporcionalidade. E aí, nós já trabalhamos com adição de parcelas iguais. Ah, mas só isso a gente não vai ver mais? Não. Conforme vão vindo atividades, a gente vai estar sempre relembrando. Mas hoje nós vamos abordar na aula disposição retangular. Estamos trazendo essas ideias para que vocês comecem a aprender a multiplicação. O que é uma disposição retangular, professora? Bom, disposição retangular é quando a ordem dos fatores... Olha que coisa doida, gente. Vocês vão pensar, meu Deus, não entendi nada. É quando a ordem dos fatores da multiplicação não tem importância dentro do contexto e podem ser trocadas. Ou seja, nós temos 2 algarismos que são multiplicados e chegam no resultado. E não importa a ordem deles, não importa a ordem dos fatores, não vai alterar, a ordem dos algarismos não vai alterar o resultado final, não vai alterar o produto final. Isso é uma disposição retangular. Então, se eu colocar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é o mesmo, independente da ordem. Vamos aprender isso na prática? Olha só. Eu trouxe para vocês observarem um esquema que apresenta a disposição das carteiras em uma sala de aula, tá? Então, nós vamos observar a disposição das carteiras numa sala de aula, uma disposição retangular. Vamos ver? Olha só, a malha quadriculada numa disposição retangular, olha quanta coisa juntos. Nós temos aí essa malha quadriculada com essa disposição retangular com várias carteiras. Viram como estão essas carteiras? Bom, eu faço uma pergunta para vocês. Se todas as carteiras fossem ocupadas por alunos, vocês viram que as carteiras estão vazias, porque nós estamos em aula não presencial, né? Mas imagine aí que todas as carteiras seriam ocupadas por alunos. Quantos alunos terão naquela turma, nessa turma com essas carteiras? Vamos dar uma olhadinha como que eu posso fazer? Vocês viram que as carteiras elas estão organizadas da seguinte maneira. Deem uma olhadinha lá. Elas têm linhas, lembra? E elas têm colunas, porque é uma malha quadriculada, certo? Mas nós podemos chamar de fileira, porque quando nós estamos em sala de aula, não vou dizer assim, eu tô na linha tal, professora. Não, eu tô nessa fileira. A gente usa muito a palavra fileira. Pode usar, mas vocês já sabem o que é linha e o que é coluna. Então, vamos colocar assim. Nós temos aí 1, 2, 3, 4 linhas. 4 fileiras, vamos colocar assim, né? E temos, ou olhando de outra forma, pelas colunas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Eu poderia dizer 6 fileiras conforme eu olho para essa sala. E aí eu faço a seguinte pergunta. E nós aprendemos também, lembra? Que quando eu posso usar letra para coluna e número para linha. Daí nós temos ali uma coordenada. Quando nós usamos números e números, tanto para linha quanto para coluna, nós temos pares, porque nós vamos falar de números, tanto número quanto número. Então, são pares ordenados. Primeiro falamos da coluna, depois falamos da linha. Lembram disso? Agora, eu vou perguntar para vocês. Eu posso dizer que eu tenho 6 fileiras, com 4 carteiras cada, entrando nessa sala de aula. Vamos olhar? Então, eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6 colunas, que eu posso chamar de fileiras, e cada uma dessas fileiras ou dessas colunas tem 4 carteiras. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Procede? Cada fileira tem 4 carteiras? Sim. Ou eu posso dizer também que eu tenho 4 fileiras com 6 carteiras em cada uma. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Que são 4 fileiras, ou 4 linhas. Cada uma eu disse que tem 6 carteiras. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso olhar desse jeito e falar dessa forma, ou olhar do outro e falar de outra forma. Bom, o total de carteiras, ele pode ser calculado fazendo as seguintes operações. Vamos lá? Eu posso dizer 6 fileiras vezes 4 carteiras cada uma, 6 vezes o 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vou direto para o resultado, mas vocês podem fazer, usar palitinhos, usar os dedos das mãos, o que vocês precisarem. 6 vezes o 4 é 24. Lembramos que nós temos só uma ordem aqui. Quando temos só uma ordem, não podemos colocar 2 algarismos na mesma ordem. Então, tem que subir o 2, não tenho número nenhum para somar com ele, ele desce. Então, 6 vezes 4, 6 fileiras vezes 4 carteiras, eu tenho 24 carteiras. Mas eu posso fazer a conta alterando a ordem e vou chegar no mesmo resultado. Lembra que eu falei que não vai importar a ordem? Eu tenho 4 fileiras vezes 6 carteiras. Lembra que nós vimos assim também? 4 fileiras vezes 6 carteiras, 4 vezes o 6. 6, 6, 6 e 6. 6 e 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Sobe e desce ali. Então, eu tenho 24 lugares. Independente se eu uso o 6 e o 4, alterando a ordem deles ali, eu chego no mesmo resultado. Isso é uma disposição retangular. E aí, a resposta vem. Caberão 24 alunos nessa sala de aula. E se vocês quiserem ir até lá e contar, será que dá 24 mesmo, professora? Vocês poderiam ir até o desenho lá e começar a contar aqui as carteiras. Olha só, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deu certo fazer a multiplicação para a gente conseguir chegar no resultado que a gente queria? Tanto a coluna ou a linha primeiro, calculando, a gente multiplica a ordem desses fatores e a gente não altera o resultado final, ok? E agora? Bom, agora eu trouxe uma outra situação, problema, trazendo para vocês de novo uma disposição retangular. E aí, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem sempre que eu apresentar a situação e vocês vão tentar resolver e eu mostro se deu certo. Nessa outra situação, Joaquim é um menininho que herdou do seu pai uma coleção de miniaturas de motocicletas, de motinhos lá. Mas ele não sabe quantas tem no total. Nossa, ele não sabe, gente. Ele herdou, mas não sabe. Ele as arrumou em 2 agrupamentos. Ele pegou um tanto e pôs assim, um tanto e pôs assim. Vamos, sem vocês contarem quantas tem, me digam uma coisa. Olha só, ele arrumou umas de um jeito e outras de outro jeito, nos agrupamentos das motinhos aí. Olharam as motinhos? Aí me respondam, qual desses grupos tem mais motocicletas? Vocês conseguem responder isso? Olha só. Vou deixar para vocês aí, só um tempinho para vocês tentarem adivinhar qual tem mais motocicleta. Observaram? Qual grupo desses dois vocês acham que tem mais motocicletas? Nossa,
não é muito fácil de responder. Mas qual desses grupos é mais fácil de contar? Qual dos dois vocês acharam mais fácil de contar? Agora vocês sabem me responder. O homem, ele sempre teve a necessidade de contar as coisas e sempre foi buscando meios para facilitar esse processo. Então precisava contar lá, lembra? As ovelhas, precisava contar quanto tinha trazido de comida para casa, né, para fazer a divisão. Então sempre precisava contar, tava sempre precisando contar quantos filhos tinha para não perder nenhum, né? Então assim, e ele utilizava para contar, lembra toda a história que eu já falei para vocês? As pedrinhas, os dedos das mãos, que a gente usa muito, por isso que o nosso sistema é decimal, porque ele vem dessa origem de 10 das mãos. E aí eu trouxe aqui recordando. E a gente usa ainda, né? Quando a gente tá fazendo, a gente usa bastante. Eu faço aqui para mostrar para vocês. E atualmente, com o avanço da tecnologia, tem máquina calculadora, né? Tem computador que auxilia no cálculo, que a gente não precisa ficar 10 anos fazendo continha, pensando, usando a mão. Nós temos recursos tecnológicos que nos auxiliam para fazer esses cálculos. Mas nós precisamos fazer, sem utilizar esses recursos muitas vezes, para que a gente compreenda como se chega nesse resultado. E aí também, o que facilitou para esse homem contar? Utilizar a estratégia de agrupamento. Como lembra dos palitinhos que a gente agrupa? Colocando próximos, agrupando, fica mais fácil para fazer a contagem. E utilizando essa estratégia de agrupamento e organizando visualmente auxilia na contagem do nosso dia a dia. Então, se eu coloco ali em linhas, em colunas, se eu uso uma malha quadriculada, se eu arrumo, não preciso nem quadricular a malha para organizar, para contar. Se eu arrumar em linhas e colunas, eu consigo visualmente contar bem mais rápido e não vou correr o risco de contar 2 vezes um objeto, de esquecer de contar um objeto. Que quando a gente estava naquela imagem, tinham as motinhos todas bagunçadas, ali naquela imagem a gente precisava ficar, será que eu já contei essa, não contei essa, né? E quando estava na linha, a gente ia por linha ou ia por coluna e ficava bem mais fácil a contagem. Então, se organizar, a organização para que a gente consiga resolver a situação nos facilita muito. E aí, nós vamos responder uma pergunta olhando aí, falando sobre a coleção de motinhos lá do Joaquim. Quantas motocicletas Joaquim possui em sua coleção? Vamos olhar? Vejam que as motocicletas estão organizadas da seguinte maneira. Eu vou pegar a organizada para a gente trabalhar, tá bom? Mais fácil, né? Olha só. Elas têm linhas, são 5 linhas, e elas têm colunas, ok? Então, 5 linhas e 4 colunas. São 5 fileiras com 4 motocicletas em cada uma. Procede? 5 fileiras, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fileiras, linhas. Lembra que a gente pode usar assim também? 5 fileiras. 4 motocicletas, cada uma. Procede? Procede, professora. Ou a gente pode dizer assim, 4 fileiras com 5 motocicletas em cada uma. Vamos olhar? Olha lá, 1, 2, 3, 4 fileiras que são as colunas, com 5 motocicletas cada. 1, 2, 3, 4, 5. Procede. Então, tá certo. Eu posso usar ou, tá certo. E agora, o total de motocicletas. Vamos fazer o cálculo da disposição retangular, independente se eu usar a coluna primeiro ou a linha primeiro no cálculo de multiplicação, o resultado, o produto final vai ser o mesmo? A ordem deles não vai alterar o resultado? Vamos ver? Olha só, então eu tenho a possibilidade de 5 fileiras, que são 5 linhas, vezes 4 motos. 5 vezes o 4. 4, 8. 9, 10, 11, 12. Foram 3 vezes. 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16. 4 vezes.
Vamos para a última, quinta vez. 16, 17, 18, 19 e 20. 5 vezes o 4, 20. 2 sobe, 2 desce. 20, ok? Então, tem 20 motocicletas, 20 motinhos na coleção do Joaquim. Mas eu posso usar 4 fileiras vezes as 5 motinhos, que são 4 colunas vezes as 5 motinhos. 4 vezes o 5. 5, uma vez. 5 duas vezes. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A terceira vez. 11, 12, 13, 14, 15. A quarta vez. 16, 17, 18, 19 e 20. 4 vezes o 5, 20. Nós temos o mesmo resultado. Joaquim possui em sua coleção 20 motocicletas. Olha que legal. Independente se eu coloco a linha ou a coluna, na multiplicação, eu vou ter o mesmo resultado, ok? E agora, professora? Bom, nós estamos resolvendo situações, problemas com a ideia de disposição retangular, certo? Nós estamos utilizando contagens, desenhos, mas nós estamos verificando que a multiplicação, em vez de eu fazer adição várias vezes, ela é uma forma eficiente e às vezes mais rápida para resolver as questões. Por isso que nós estamos usando a multiplicação, porque em algumas situações ela facilita o processo da gente chegar no resultado final, ok? E eu vou para uma terceira situação problema. Uma terceira situação problema de uma moça que trabalha numa biblioteca de uma escola. Estão com saudade lá do Farol do Saber, das bibliotecas das escolas? Então, essa moça, ela se chama Rosane. Rosane, ela está arrumando as estantes da biblioteca da escola. Observe a seguir o que ela já arrumou e responda. Vamos ver? Essa é um pouquinho mais difícil para pensar, mas vocês vão me ajudar juntos aí. Olha só, isso foi o que a Rosane já arrumou da estante. Vamos ver quantas prateleiras, fileiras, quantas linhas tem. Linhas, o nome formal. A gente pode chamar de prateleira e de fileira. Vamos ver quantas tem? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 prateleiras, 4 linhas. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Eu tenho 5 espaços para colocar os livros em cada prateleira, ok? Agora, eu vou fazer a pergunta para vocês assim. Viram? 4 prateleiras, 5 espaços para colocar em cada prateleira. Quantos livros ela já colocou na estante? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem responder e a gente vai ver se vocês acertaram. Contaram? Chegaram no resultado? Vamos juntos conferir se vocês acertaram? Olha a estante lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Rosane já colocou na estante 8 livros. Quem acertou? 8. Parabéns para você que conseguiu acertar. E agora? Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Eu sempre enchendo vocês de pergunta e fazendo a cabecinha de vocês aí, ó. Pensar, trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Quantos livros ela pode colocar ainda na estante? Agora fica um pouco mais difícil. Sabemos que já tem 8. Quantos livros ela ainda pode colocar na estante? Vamos ver as formas de resolver esse problema? Olha só. Vamos pensar que uma coluna ela já preencheu. Então, já está preenchida. E aí, uma linha, ela também já preencheu, inteira. Né? O livro laranja, o cinza, o vermelho, o verde e o cinza mais claro ali. Só que eu tenho 3 prateleiras acima que cabem ainda em cada uma delas 4 livros. Então, eu tenho 3 prateleiras que cabem 4 livros. Quantos livros ainda faltam? Então, eu tenho lá 1, 2, 3 livres. Por que eu não marquei a 4? Porque a 4 já tá cheia. Então, eu tenho 3 prateleiras livres.
E quantos livros cabem em cada uma dessas prateleiras? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 3 prateleiras livres que cabem 4 livros. 3 prateleiras que cabem 4. Como que eu posso resolver? 3 prateleiras livres, que são as linhas, com 4 espaços, para 4 livros cada. 3 prateleiras livres, com 4 espaços. 3 vezes 4 livros, 3 vezes o 4. 4 mais 4, 8, 8, 12. 3 vezes 4, 12. Olha lá, desceu. Então, ainda é possível ela colocar mais 12 livros, porque a gente viu o espaço que faltava. Essa foi uma forma de nós resolvermos. 3 prateleiras, 4 espaços em cada uma. Então, cabem 12 livros. Vamos tentar resolver de uma outra forma? Vamos lá? Olha só o desenho. Então, agora eu tenho aqui uma coluna, já está preenchida. E sobraram uma linha também, se eu contar o risco e as bolinhas. Mas me sobraram aqui 1, 2, 3, 4 espaços. 4 espaços em 1, 2, 3 prateleiras. Olha lá. 1, 2, 3 prateleiras. 4 espaços em 3 prateleiras. Então, eu posso responder 4 espaços, 4 vezes 3, eu tenho a resposta que é 4 vezes o 3, é 12. Eu chego na mesma resposta. Ou 3 prateleiras livres com 4 espaços, eu chego no 12. Ou 4 espaços vazios vezes 3 prateleiras, eu chego no 12 também. Então, são 2 formas que eu consigo chegar no mesmo resultado. E agora? Olha, vamos fazer a continha com a adição de parcelas iguais, para ver se a gente chega nesse resultado. 4 livros em 3 espaços. Na adição, eu vou somar 3 vezes o 4 livros, certo? Então, 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11 e 12. Então, eu tenho 12. Se eu usar adição de parcelas iguais. Revisando lá, certo? Agora, sabemos, então, que Rosane pode colocar 12 livros. Confirmamos com a adição. Vimos 3 vezes 4, 4 vezes 3. E aí, vamos confirmar, então, fazendo adição. Deu 12, tudo certo? Ok. É só para relembrar. Vimos que Rosane pode colocar ainda 12 livros, né? Agora, a próxima pergunta é a seguinte. Vimos que ela já colocou 8, vimos que ela pode colocar 12, que ainda estão faltando. Eu quero saber, no total, quantos livros cabem na estante. Vamos ver? Olha só. Essa estante tem 1, 2, 3, 4 fileiras, prateleiras. E 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 espaços em cada prateleira. Então, eu posso dizer que tem 4 prateleiras, que são as linhas, vezes 5 colunas, que são os espaços para os livros. 4 vezes 5, eu vou repetir 4 vezes 5. 5, 10, 15, 20. Então, eu posso colocar 20 livros. Mas eu quero calcular diferente, professora. Eu quero pegar os 5 espaços que eu tenho, que são as colunas, e cada um desses espaços são ocupados em 4 linhas. Então, 5 livros eu vou distribuir em 4 linhas. Cada prateleira vão ter 5 livros distribuídos em 4 prateleiras, né? Que são as linhas. 5 vezes 4, 20. Então, cabem no total, para a Rosane organizar nessa prateleira, 20 livros, ok? Deu para entender? Agora, vocês vão lá buscar o caderno para vocês copiarem a tarefa para casa, lembrando que é de extrema importância que vocês coloquem a data, ok? Vamos lá?
Prontos? Com o caderno em mãos? Vamos lá? Olha só, o primeiro enunciado. Eu quero agora que vocês copiem a escrita. Os desenhos dos copos não precisam, eu só trouxe aqui para ilustrar. Eu quero que vocês copiem assim, ó. Organizem 12 copos de água em linhas e colunas de ao menos 4 formas diferentes. Então, vocês vão organizar esses copos com linhas e colunas de um jeito, depois vão organizar de outro jeito, de outro jeito e de outro jeito. Vocês vão fazer 4 organizações usando esses 12 copos. Vocês podem fazer, vou dar um exemplo só. Usar 3 linhas e 4 colunas, eu consigo arrumar os 12 copos. Mas eu posso usar outras formas para fazer. Então, vocês vão pensar em 4 formas e vão organizar. Uma não pode ficar igual à outra, tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem. E não precisa desenhar os copos, porque tá escrito ali que são 12 copos de água que vocês têm que organizar, ok? Vamos lá? Pronto, vamos para a próxima atividade. Hoje são só 2 para casa. Vocês perceberam que nós estamos utilizando muitos desenhos, mas é que eles fazem parte também da matemática. Nós utilizamos os objetos para facilitar o entendimento e a compreensão. Vamos lá? O próximo enunciado fala assim, ó. O pai de Marcela está comprando suprimentos para levar para um acampamento. Então, Marcela vai acampar. Ele comprou 8 pacotes de comida enlatada e cada pacote tem 3 latas. Eu quero saber quantas latas foram compradas. Então, não precisa desenhar, tá? O desenho também está ilustrando. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacotes com 3 latas. Eu quero que vocês copiem só o enunciado. E daí vocês vão resolver em casa, ok? Vou deixar um tempinho para que vocês possam copiar esse enunciado que é um pouquinho maior.
Copiaram? É grande enunciado, mas é assim, ó. 8 pacotes, cada pacote tem 3 latas. 8 vezes... Ou 3 latas vezes quantos pacotes? O resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Então, vocês façam as atividades com bastante carinho, com bastante capricho. E, gente, eu venho finalizar a aula de hoje com essa mensagem aqui. Falamos muito, pegamos ali a coleção do Joaquim, que estava toda bagunçada com as motocicletas, nós organizamos, nós vimos que a organização nos ajuda muito. Lembra também no começo que eu falei para vocês em aulas anteriores, organizarem o tempo de vocês para que vocês consigam estudar, descansar? Nós recebemos o áudio de uma estudante que ela adora as aulas quando ela consegue assistir. Porque no dia a dia de casa, ela tá, às vezes se perde e tal, mas que ela tem tentado se regrar para fazer certinho e poder seguir em frente, como a gente falou aqui. Então, é extremamente necessário que vocês organizem o tempo de vocês para que vocês possam estar sempre acompanhando as aulas, ok? Então, assim, ó, organização é um processo contínuo. Sempre, a gente tem que estar sempre se organizando. Melhor fazer um pouco diariamente do que nunca começar. Então, todos os dias você precisa parar e se organizar, e você precisa estabelecer as prioridades. Às vezes acontecem situações em que fogem do nosso controle, mas isso é às vezes. Fora isso, nós temos que ter uma organização para poder dar conta da nossa demanda, do nosso trabalho. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima aula.